Qual foi o sentimento quando você descobriu que seria pai ou mãe? Eu imagino que a sensação que você teve foi de felicidade, de alegria, de êxtase, mas ao mesmo tempo, uma certa ansiedade. Muita coisa passou pela sua cabeça. Qual seria o nome da criança? Com quem ele iria se parecer? Qual seria a cor dos olhos dele? E como eu iria montar o quartinho do meu filho? Nesse último aspecto, vocês devem ter se planejado muito bem, pensado com carinho em cada detalhe de como seria o quarto dos seus sonhos para abrigar o seu filho. Eu tenho certeza que você, mãe, deve ter mudado muitas vezes a cor da parede do quarto do seu filho, mudado talvez até os móveis de lugar. Até que finalmente o quarto do seu filho estava finalizado, lindo como você tanto imaginou. Vocês pensaram com carinho e com dedicação em cada detalhe. E agora só estão esperando a chegada da pessoa mais importante que vai ficar naquele quarto por muito tempo. Agora pensem no mesmo carinho e dedicação que Jeová, o nosso Criador, junto com o seu Filho Jesus Cristo, que a Bíblia diz que era o seu trabalhador perito, o seu mestre de obras, tiveram ao planejar o planeta Terra para ser o nosso lar. Com certeza, eles tiveram muito tempo para pensar em cada detalhe, em como a Terra deveria ser, qual seria o formato da Terra, qual seria as cores da vegetação do campo, o formato de cada animal, e onde cada coisa estaria no seu lugar para que nós pudéssemos usufruir plenamente essa maravilhosa Terra. Vocês conseguem imaginar, talvez, Jeová e Jesus Cristo conversando e pensando qual seria o gosto da maçã, ou se o leão deveria ter ou não uma juba? Todo esse planejamento significava que eles queriam que a humanidade tivesse alegria, prazer em viver. Esse lar foi muito bem planejado e executado, à espera da melhor criação terrestre. Eu, você, todos nós aqui, toda a humanidade. Nos relatos iniciais da criação, registrado em Gênesis, no capítulo 1, do 28 ao 31, mostra em detalhes que Jeová criou a terra para ser o nosso lar e nos deu as condições perfeitas para termos uma vida feliz e satisfatória. Ele nos deu a vegetação do campo, água potável em abundância, deu também os animais, tanto os selvagens como os domésticos. Jeová criou o paraíso, um belo lar, um local bonito, limpo e seguro para os humanos morarem. E assim como vocês, pais, tiveram a sensação de dever cumprido quando o quarto do seu filho estava pronto, Jeová viu tudo o que tinha feito e tudo era muito bom. Mas ao passar dos anos que os seus filhos crescem, vocês ensinam a eles que é muito importante manter o seu quarto limpo e organizado. E vocês vão dando tarefas para os seus filhos a partir do momento que eles vão crescendo. Eles vão começar lá guardando os brinquedinhos deles, vão começar também arrumando o quarto. Mas a partir do momento que eles vão crescendo, os filhos já vão começar a arrumar a mochilinha deles para ir para a escola. Da mesma forma, Jeová, ele nos deu um privilégio enorme, que é o de cuidar da terra. Realmente nós temos esse privilégio muito grande, né, irmãos? De poder cuidar desse maravilhoso lar que Jeová nos deu. Nós teríamos então que cultivar e tomar conta da terra. Mas seria isso por pouco tempo? Pitágoras, um conhecido filósofo, disse: com tempo e organização, consegue-se fazer tudo e bem feito. Ou seja, a responsabilidade dos humanos de cuidarem da terra seria para todos sempre. E nós faríamos isso de forma perfeita. Mas, infelizmente, nós vemos o contrário disso acontecendo, não é mesmo? Os humanos estão, a cada dia que passa, destruindo o nosso planeta. Poluindo, destruindo os mares, os rios, também o ar que nós respiramos. No entanto, o objetivo de Jeová não irá falhar. Aquele objetivo principal, o propósito de Jeová, de transformar a terra num paraíso, não vai falhar. O propósito original de Jeová vai ser cumprido e nada, nem ninguém, pode impedir de Jeová realizar a sua vontade. Então, durante esse discurso, nós vamos ver por que os humanos estão acabando com a terra, como Deus vai resolver esse problema e o que eu e você, todos nós, precisamos fazer. Nós podemos pensar em sujeira ou poluição apenas em sentido físico. Talvez o nosso carro está sujo de poeira ou a nossa casa está um pouquinho suja e desorganizada. Mas
a sujeira ela não está apenas associada à parte física, mas infelizmente também à parte moral. E é o que mais nós percebemos hoje em dia. Tanto o comportamento quanto a atitude das pessoas estão poluídas em sentido moral. Então, irmãos, a poluição do meio ambiente é apenas o resultado de um problema maior. Vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 4 e 5. Eu convido toda a assistência a acompanharem comigo. O texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4 e 5, que diz, todos encontraram? A rocha, perfeito é tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade que nunca é injusto. Justo e reto é ele. Eles é que se corromperam, não são seus filhos, o defeito é deles. São uma geração pervertida e corrompida. A terra, então, está suja em sentido moral. Tanto os pensamentos, os comportamentos e a atitude das pessoas está em completa desarmonia com a vontade e com o propósito de Jeová. Realmente as pessoas, a maioria delas, fazem tudo que é o contrário ao que Jeová pede para nós. Mas o texto de Deuteronômio que nós acabamos de ler, diz que Jeová, o Criador, é perfeito. E Ele, como nosso Pai amoroso, sabe exatamente o que é bom para você, o que é bom para cada um de nós. Jeová nos deu leis e mandamentos para seguirmos de perto seus padrões justos de moral e bons costumes. Jeová também nos dotou de uma consciência, e que, se for bem treinada pela Bíblia, vai nos fazer tomar boas decisões. Mas Jeová também nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade de poder escolher fazer uma coisa ou outra. Decidir, por conta própria, fazer ou não a vontade de Jeová. No entanto, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, decidiram agir desastrosamente. Então, eles violaram a razoável ordem de Deus, rejeitaram a Jeová como legislador e soberano. E, infelizmente, o resultado dessa péssima escolha nós sentimos hoje, na pele. Tanto de forma física, como os efeitos do envelhecimento, da doença, como também do comportamento das pessoas. Até então, os nossos primeiros pais, eles tinham uma relação maravilhosa com Jeová, com a sua família, com a terra. Mas, a partir do momento que eles se rebelaram, o mundo começou a ficar poluído com imoralidade, violência e tudo mais que Jeová odeia. A maioria das pessoas hoje em dia se preocupam apenas com seus interesses pessoais. Eles querem satisfazer apenas seus desejos. E o que mais se propaga na mídia é que as pessoas só encontrarão verdadeira felicidade quanto mais dinheiro elas tiverem. Independente da forma como elas vão conquistar esse dinheiro. Talvez de uma forma lícita, mas abandonando família, Deus, espiritualidade, como também de uma forma ilícita, roubando dos mais necessitados. As pessoas se tornaram amantes do dinheiro, e o espírito egoísta do materialismo tem se tornado mais forte do que o espírito de modéstia. Um certo jornal da Indonésia disse que, a menos que a sociedade o encare como rico, sua vida não vale a pena. Então, com esse espírito ganancioso, egoísta, muitas pessoas acabam causando problemas para outros. Então imagine, irmãos, queridos convidados, como Jeová se sente quando vê as pessoas sujando, poluindo a terra e demonstrando mais amor por prazeres, por dinheiro, do que por ele. Mas, como falado no início dessa palestra, nada nem ninguém pode impedir Jeová de cumprir com seus propósitos. Para isso, Jeová vai fazer uma limpeza na terra, tanto em sentido físico como em sentido moral. Será que nós temos provas de que Jeová irá mesmo limpar a terra de toda imundície? Com certeza sim. Talvez você conheça a história de Noé. Caso não conheça, Noé foi aquele personagem da Bíblia que construiu uma gigantesca arca, colocou animais dentro da arca e passou por aquele dilúvio. Nos dias de Noé, a terra estava cheia de violência. Quando os desobedientes filhos angélicos de Deus se casaram com mulheres na terra e tiveram filhos, os nefilins, a violência alcançou um grau nunca antes visto. Vamos ler o texto de Gênesis, irmãos, capítulo 6, versículo de 11 a 13. Gênesis, capítulo 6, versículos de 11 a 13.
que diz: mas a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus, e a terra estava cheia de violência. Sim, Deus olhou para a terra e viu que estava arruinada. Toda a humanidade havia arruinado o seu caminho na terra. Depois Deus disse a Noé: decidi pôr um fim a toda a humanidade, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Por isso vou arruiná-los junto com a terra. Nesse texto de Gênesis, diz que a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus, e a terra estava cheia de violência. Como Jeová deve ter se sentido ao ver a violência tomando conta das pessoas? Com certeza Jeová não ficou nada feliz. Jeová também não ficou nada feliz em ter que resolver aquela situação, quando ele trouxe um dilúvio e varreu a criação ali na terra. Mas nós podemos ter a garantia de que Jeová é um Deus justo e amoroso. Jeová preservou vivo pessoas que foram fiéis a ele, tanto Noé como a sua família. Tanto Noé como sua família demonstraram amor e gratidão por tudo que Jeová fez por eles e foram obedientes até o fim. Isso te deixa feliz e animado? De saber que Jeová, ele vê os seus esforços de fazer a vontade dele, de conhecer a ele, e de que não irá fazer uma limpeza na terra e destruir as pessoas de forma aleatória ou injusta? Jeová é um Deus justo e correto. Mas vamos ver o que vai acontecer no futuro, lendo agora o texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. No capítulo 11, versículo 18. Se todos encontraram, diz assim: mas as nações ficaram iradas, e veio tua própria ira, e veio o tempo determinado para os mortos serem julgados, e para recompensar os teus escravos, os profetas, bem como os santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos quanto os grandes, e para arruinar os que arruinam a terra. Nós estamos acompanhando nesses últimos dias e meses, faz quase um ano, aquela guerra na Ucrânia. Uma guerra sangrenta e violenta, que tem dividido famílias e destruído pessoas e patrimônios. Nós vemos também que a cada dia que passa, essa guerra ela vai oscilando, né? Recentemente nós vimos uma intensiva lá na Ucrânia. E também saem notícias de que a terra ela poderia sofrer um ataque nuclear. E hoje a maioria dos governos, ou muitos deles, das grandes potências, eles têm armas suficientes, armas bélicas, para poder destruir o planeta Terra e afetaria de forma catastrófica a vida de todas as pessoas no planeta. Mas Jeová não permitirá que a vida na Terra seja eliminada. Deus vai intervir e destruir os que estão destruindo a Terra. Como disse o finalzinho do texto que nós lemos, Jeová irá acabar com as pessoas ruins, com as pessoas violentas, com a sociedade mal, perversa. E não irá destruir o planeta Terra. Afinal de contas, Jeová, junto com Jesus, tiveram um trabalho tão grande, um carinho tão grande para construir esse planeta para nós, Jeová não iria destruir o nosso lar. Lá nos dias de Noé, Jeová destruiu pessoas más e os governos ruins daquela época. Mas como Deus irá então limpar a terra hoje, nos nossos dias? Novamente, Jeová irá à fonte desse problema. Vamos ver o que Jeová irá fazer? Agora lendo o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. 2 Pedro 3, 13. Que diz: mas há novos céus e uma nova terra, que aguardamos segundo a promessa dele, e nesses morará a justiça. Jeová, então, irá fazer novos céus e uma nova terra. Mas o que significam essas expressões? Enquanto explicamos, nós podemos ver a primeira imagem que vai ser transmitida aqui na TV. Essa expressão novos céus se refere a um novo governo, um reino de Deus. Aquele governo, aquele reino que você pede na sua oração. Você está pedindo o reino ou o governo justo de Deus. Jeová irá substituir os governos humanos, corruptos pelo seu reino. Jeová também irá substituir os governantes maus pelo seu Filho Jesus, que reflete perfeitamente a Jeová como um Deus de ordem, todas as suas qualidades. O texto também fala
sobre uma nova terra, que se refere às pessoas que vão viver debaixo desse governo de Deus. E essas pessoas serão amantes da justiça, os verdadeiros adoradores de Jeová, os retos de coração, que decidiram fazer sua vontade hoje e foram contados para viver para sempre debaixo do governo justo de Jeová. Então, por meio desse reino, Jeová promete solucionar todos os problemas da humanidade de uma vez por todas, cumprindo assim seu propósito para com a terra e a humanidade obediente. Então, com certeza, irmãos e visitantes, Jeová está fazendo a parte dele. Ele vai limpar a terra. Mas e você? E nós? O que nós podemos fazer para colaborar com Jeová nessa limpeza? O texto de Salmo, capítulo 37, versos 3, nos responde. Vamos ler? Salmo, capítulo 37, e o verso 3, que diz: Confie em Jeová e faça o bem, resida na terra e haja com fidelidade. Nós precisamos confiar em Jeová e nas suas promessas. E com o estudo da Bíblia, nós passamos a conhecer melhor a Jeová e passamos a conhecer melhor as suas excelentes qualidades. A nossa fé em Jeová fica mais fortalecida, a nossa relação de amizade com Ele fica mais próxima. Nós vemos como Jeová cuidou do seu povo no passado e como Ele está cuidando do seu povo hoje. Nós percebemos isso no período da pandemia, como Jeová não deixou faltar nada de bom para nós, tanto em sentido físico como em sentido espiritual. Por isso, você que está estudando a Bíblia, com as testemunhas de Jeová, ou está nos visitando pelas primeiras vezes, talvez assistindo um discurso como esse pela primeira vez, tire tempo para conhecer nosso maravilhoso Deus Jeová. As promessas que Jeová nos dá de limpar a terra da maldade e da iniquidade não serão uma mera ilusão, mas será uma realidade para você. E todos nós podemos contribuir para a realização dessa limpeza. Jeová nos deu essa responsabilidade de cuidar da terra. E a nossa gratidão, nosso amor por Jeová, por essa tarefa e o respeito humilde que nós temos por Deus e suas criações, devem nos motivar a tomar decisões ponderadas e responsáveis sobre como nós tratamos a terra. E essa responsabilidade é de todos nós, tanto dos jovens quanto dos mais velhos. Então, jovem, você que está aqui na reunião, criança, quando seu pai ou a sua mãe pedir para você limpar o quarto, pense que é Jeová preparando você para cuidar muito bem do paraíso, que você vai usufruir logo mais. Mas muitas pessoas, talvez seja o seu caso, confiam nos esforços ou até nas promessas de humanos de cuidar do nosso planeta, mas os governos humanos só nos decepcionam. Há algum tempo atrás, bem no início da pandemia, diversos líderes políticos se reuniram numa cúpula de líderes mundiais sobre o clima. E nessa cúpula, eles prometeram diminuir ou até mesmo zerar a taxa de emissão de gases tóxicos na atmosfera. Mais investimentos no combate ao desmatamento e outras propostas, com o objetivo que eles chamam de salvar o planeta. No entanto, sabemos que esses esforços, que muitas vezes têm interesses políticos e econômicos por trás, não resolverão os problemas relacionados com o meio ambiente. Como o texto de Salmo 37, verso 3 que nós lemos, a nossa confiança deve ser em Jeová e no seu reino. Além de fazermos nossa parte em cuidar da terra, devemos, através das nossas ações ou do modo como nós vivemos, demonstrar para Jeová que desejamos viver nessa terra restaurada. O apóstolo Pedro nos incentivou lá em 2 Pedro 3,11 a nos empenhar em atos santos de conduta e ações de devoção piedosa. Atos santos de conduta e ações de devoção piedosa. O que significam essas expressões? Então, ter uma conduta santa envolve ser limpo. Limpo de um modo completo, tanto em sentido físico, moral e espiritual. Envolve também usar nossa capacidade de discernimento treinada pela Bíblia para saber a diferença entre o certo e o errado. E envolve também defender a nossa fé em Jeová. Já os atos de devoção a Deus envolve exatamente o que vocês estão fazendo aqui hoje, assistindo às reuniões regularmente, tanto de forma presencial, como também pelo Zoom, e a participar na pregação. Envolve também o nosso estudo pessoal e as nossas orações sinceras que fazemos a Jeová.
Buscar a aprovação de Jeová envolve tanto a nossa conduta quanto o que nós somos no íntimo. Se fizermos isso, Jeová, que examina os nossos corações, que examina o seu coração, saberá se somos santos na conduta, devotados exclusivamente a Ele. E nós ficamos felizes de saber que milhões de pessoas em toda a terra decidiram confiar em Jeová e utilizam as suas vidas para compartilhar as maravilhosas promessas de Deus para a humanidade. Então, se você está assistindo essa reunião pela primeira vez, está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre Jeová e sobre as promessas que Jeová traz para você e para a sua família, compartilhe também com outros aquilo que você está aprendendo aqui nesse discurso. Tenha a mesma confiança que nós temos de que Jeová irá transformar a terra num paraíso. Por isso, irmãos batizados, os nossos queridos jovens, estudantes, aqueles que estão assistindo às reuniões pelas primeiras vezes, saibam que milhões de pessoas de diferentes culturas e formações aprendem os elevados padrões de Deus, ensinados a amar a Jeová e ao próximo, a mostrar gratidão, a cuidar do meio ambiente, a conservar os recursos da natureza e a viver em harmonia com os propósitos do Criador. Jeová está nos preparando hoje para viver um paraíso na terra no futuro bem próximo. Por confiarmos em Jeová, nós poderemos contribuir para transformar a terra num paraíso. Irmãos, olhem para essa segunda imagem. Qual é a sensação que te dá em visualizar esse retrato do paraíso? Pense você, juntamente com a sua família, cuidando deste belo jardim, usufruindo das bênçãos de Jeová. Os rios e lagos que antes eram poluídos, hoje te dão uma água fresca, limpa para beber. As paisagens que antes estavam destruídas por guerras, hoje te dão uma bela visão do paraíso. O ar que antes estava poluído com gases tóxicos, hoje te dão um ar puro para respirar. A terra, que estava suja, mal cuidada, hoje te dá alimentos saudáveis e saborosos. Como uma família unida e feliz, será um prazer trabalhar e cuidar do paraíso. Mas essa imagem, ela te motiva a fazer o quê? Por termos essa viva expectativa de vermos a terra transformada num paraíso, termos essa maravilhosa esperança, nós somos motivados a também compartilhar com as pessoas através do testemunho que em breve Jeová, através do seu reino, vai transformar a terra num paraíso. Por isso, então, aproveite toda a oportunidade, todos os métodos que você tem para pregar, tornar conhecido Jeová como nosso Criador, que irá transformar realmente a terra num paraíso. Esteja decidido a utilizar sua vida para fazer a vontade de Deus hoje. Você não vai se arrepender de viver de um modo que agrada a Jeová. Quanto mais nós estudamos sobre as qualidades de Jeová e o seu modo carinhoso de cuidar da terra e de seus adoradores, mais achegada será a sua relação com Ele. Jeová será o seu maior amigo. E como um grande amigo, aquele que você confia e fica chegado a Ele, nós também confiaremos que Jeová irá cumprir com o que prometeu para a terra e a humanidade. Nós podemos acreditar nas palavras de Isaías, registradas em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Vamos ler? Isaías, capítulo 55, e o versículo 11. Diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará a mim sem resultados, mas certamente realizará o que for do meu agrado, e sem falta cumprirá o objetivo para o qual a enviei. As palavras de Jeová terão êxito, não voltarão sem resultado. Permanecendo fiel à sua palavra, Jeová demonstra lealdade para com seu povo. Jeová não nos deixa na expectativa de algo maravilhoso, ansiosos com algo que Ele não pode realizar. Podemos ter a certeza que nós nunca ficaremos desapontados por causa de alguma falha da parte de Jeová em cumprir com as suas promessas. Imagine então, irmãos convidados, nossos queridos estudantes, o tempo em que nós viveremos numa terra restaurada. Aquela segunda imagem que nós vimos é apenas um vislumbre do que nós vamos ter num futuro bem próximo. Só reflete um pouquinho de como vai ser o paraíso que Jeová promete para nós.
E nós queremos estar lá com todos vocês. Por isso, nós precisamos, desde já, permanecermos justos aos padrões de Jeová. As bênçãos que nós receberemos no paraíso serão infindáveis. Jeová vai cumprir com a parte dele. Temos a certeza de que Jeová realmente vai transformar a terra num paraíso. Mas e você? Está disposto também a fazer sacrifícios e fazer a sua parte, junto com a sua família, para estar lá? Continuaremos fiéis a Jeová? Eu tenho certeza que depois dessa palestra bíblica, todos nós temos essa convicção. Por isso, nós incentivamos você a continuar estudando a Bíblia. Ou você que foi convidado para essa reunião, pergunte para a testemunha de Jeová que te convidou como você pode iniciar um curso bíblico gratuito. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Essas promessas que nós vimos são apenas uma ou poucas das muitas promessas que Jeová tem para nós. Então, realmente vale a pena nos esforçarmos ao máximo em estudar a palavra de Jeová. Se nós fizermos de tudo para obedecer a Jeová, seremos considerados justos por Ele e em receber a maravilhosa oportunidade de viver para sempre no paraíso aqui na terra.